É isso, então no Homens em Foco desse dia, vamos a uma leitura bíblica. Gostaria de fazer aqui um versículo a versículo, de maneira que você do outro lado, intercedendo por mim, possa obter de Deus a direção para a sua vida. É verdade, eu penso dessa maneira. A palavra que pregamos aqui, o assunto que aqui desenvolvemos, os princípios espirituais poderosos para nortear, tem que fazer efeito desde logo. As pessoas precisam saber o que vão fazer. Quando elas estiverem diante de uma decisão para tomar, é a palavra de Deus que elas precisam usar. E se tem um meio pelo qual Deus fala com a gente, eu vou lhe dizer uma verdade, tá? Não é especialmente por meio do louvor. O louvor pode até, de fato, nos trazer um conforto, talvez na frase da composição, tem ali um versículo bíblico que nos oriente, mas, na verdade, a palavra de Deus é um instrumento mais adequado para que você tenha da parte de Deus o que você precisa, o que você necessita. A palavra de Deus não pode ser apenas alguma coisa bonitinha, ela precisa ser funcional. A palavra de Deus, eu entendo que precisa funcionar na vida das pessoas. E por que que muitas vezes não funciona, pastor? Porque às vezes nós substituímos a vontade de Deus, vontade essa manifestada na sua palavra, pela nossa vontade. E aí nós somos pouco habilidosos para ter uma direção que nos leve a um bom lugar. Por isso que nós entregamos a nossa vida para Jesus. O fazemos da nossa vida Senhor e Salvador, porque Ele não erra. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele não se esqueceu das palavras que você disse a semana passada, nas últimas horas você tornou a dizer. Ele compreende você, ele sabe exatamente o peso, o tamanho das tuas lágrimas, sabe a situação que você está enfrentando agora. E diga-se de passagem, pessoas que estão enfrentando verdadeiros vales nesse momento. Tem gente que está muito feliz, está muito abençoada, glória a Deus, eu acredito que essa é a grande maioria. Fiquemos, portanto, nós que estamos passando pelo tempo bom, ligados com Deus, não vamos deixar que as distrações nos afastem do Senhor. Mas tem muita gente agora que está sendo humilhada, que perdeu o emprego, que está passando por tantas e tantas necessidades agora. Homens e mulheres que se trancam no quarto, ninguém vê, ninguém sabe, a não ser Deus e a própria pessoa. É gente que está até mesmo perdendo as esperanças. A dificuldade é tão grande que ora a fé está lá em cima. De repente, não existe fé nenhuma. São pessoas que estão conversando com Deus o tempo todo. Tem gente até que está reclamando. Alguns estão até murmurando, porque a prova está forte, está grande. Mas se você veio, a palavra de Deus, nessa tarde, a palavra de Deus, portanto, vai também até você. Deus sabe de todas as coisas, minha irmã, meu irmão. Ele manda eu lhe dizer rapidamente que Ele ainda não perdeu o controle e jamais vai perder. Existem momentos, situações na nossa vida, momentos difíceis e situações desafiadoras que são, em muitos momentos, permitidos por Deus. Não é que eu estou dizendo que todo momento difícil que a gente passa, Deus tem alguma coisa a ver com isso. Às vezes a pessoa anda tão distante da palavra de Deus, da direção dele, e vai tomando uma atitude errada em cima da outra. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, existem momentos na vida dos fiéis. Se você é uma pessoa fiel, que está olhando para Jesus, que está orando o tempo todo, se você está passando pelo vale agora, e existe essa possibilidade, Salmo de número 23, versículo 4, o salmista mesmo, o salmista Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte. Quer dizer, existe uma possibilidade, mas na sequência ele diz assim: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E diga-se de passagem que eu acho que realmente não precisa ter medo
desde que você seja uma pessoa fiel, uma pessoa que conversa com Deus o tempo todo, que anda na palavra, que vive a vontade dele. Se tem alguma coisa que não está legal, ou se de repente tudo não está legal, pode ter certeza de uma coisa: Deus está trabalhando, Deus tem algo maior para você, Ele está preparando alguma coisa inédita na sua vida. Basta que você se mantenha fiel e que você creia nele. Eu gostaria de meditar contigo no Salmo de número 91. Eu vou ficar atento também ao WhatsApp, caso você queira interagir comigo. A gente pode ir trocando, tá? Eu acho que o Salmo de número 91 não é a primeira vez que eu vou falar dele, mas todas as vezes que a gente vai até o texto bíblico, por ter vida, ele às vezes entrega revelações diferentes, né? Então, é aquele negócio, você entra na palavra, a palavra entra dentro de você e você, de repente, tem uma compreensão que você nunca teve, mesmo tendo já pregado isso em algum momento lá atrás. Isso acontece com a palavra de Deus. Isso não acontece, por exemplo, nos livros normais, né? Não, nos romances, nos livros policiais, de aventura. É aquilo e pronto. A palavra de Deus não, ela se movimenta, ela abre um leque, ela vai em todas as direções. Ela é o próprio Espírito de Deus se movimentando. E quer saber de uma coisa? Deus ama demais essa ideia de que tem alguém buscando Ele. Então, se você, nesse momento, quer conectar com Ele de verdade, quer ter uma resposta que venha dEle, preste atenção na palavra. Esse é o conselho do pastor Luciano Archila. Olha só o versículo de número 1, que riqueza, quanta coisa que esse salmo exporta. Olha o que diz o versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Antes de engatar com o versículo de número 2, é um trecho bíblico que fala a respeito de esconderijo. Quem de nós nunca brincou daquela brincadeira infantil, né? Esconde, esconde. Eu vejo ainda, muito raro, mas as crianças brincando, né? E veja que às vezes nós, no tempo da adolescência, as crianças nos dias de hoje escondem-se e é difícil de achá-las, né? As crianças levando de fato a brincadeira muito a sério. Se nós que éramos adolescentes, se as crianças de hoje estão conseguindo se esconder com uma certa eficácia, de modo que aquele que está procurando acabe não encontrando, imagina Deus, o esconderijo de Deus. Ninguém pode acessar o esconderijo de Deus se Deus, o próprio Deus, não revelar onde é esse lugar. E o esconderijo de Deus é um refúgio para quem nele se apoia, para quem está vivendo momentos difíceis na vida. É claro que o esconderijo do Altíssimo também é um belíssimo lugar para aqueles que estão vivendo tudo de bom na sua vida, como eu disse algum tempo atrás. O que é o esconderijo do Altíssimo? É um lugar de proteção, é um lugar que o mal não acessa, que Deus, colocando os seus eleitos neste lugar, eles estão protegidos das tempestades da vida, das calamidades que podem sobrevir. Então o esconderijo de Deus, o esconderijo do Altíssimo, é esse lugar onde Deus revela apenas aqueles que o buscam de todo o coração. É isso mesmo. Quem é o que habita no esconderijo do Altíssimo? É para todo mundo? Deveria ser, mas todo mundo acessa esse lugar? Tem a revelação? Tem alguma ideia de onde fica o esconderijo de Deus? É algo difícil de se encontrar. Esconderijo pressupõe dificuldade para se achar. Para se chegar a um esconderijo, você tem que ir com um mapa. E às vezes nem com o mapa a pessoa consegue encontrar. Só através de uma revelação. O esconderijo fica em tal lugar. Aí a pessoa vai e encontra esse esconderijo.
quem é que está habilitado para habitar no esconderijo do Altíssimo? Será que é aquele que, ao passar na frente de um cemitério, ao ir em uma missa, ao entrar dentro de uma igreja, faz, por exemplo, o sinal da cruz? Será que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que tem a carteirinha, ele é um membro da igreja, só por causa disso ele habita no esconderijo do Altíssimo? Será que as pessoas, por mais religiosas que elas sejam, elas têm esse acesso total e restrito ao esconderijo de Deus? Eu digo que não. Eis a razão porque muita gente que até se diz povo de Deus está sofrendo, está na miséria, está numa destruição total na família, nos seus sentimentos. Não são todas as pessoas. E por mais que nós achemos que muitas pessoas lá estão habitando por conta do comportamento, da roupa que veste, pela vida religiosa que tem, nem todas essas pessoas estão acessando de fato esse esconderijo. Porque quem acessa o esconderijo do Altíssimo precisa ter algumas características que são importantes. E por revelação essa contida em toda a Bíblia Sagrada, a gente sabe exatamente quem é que habita lá. Pastor, então revela logo. Aliás, deixa Deus lhe usar para que a revelação flua, pastor. Pois não, senhores. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que pratica a palavra de Deus. Não apenas a acha bonitinha. Eu tenho um medo daqueles de ser alguém que só acha a palavra de Deus bonita. Quantas pessoas chegam em mim, pastor, quando o senhor prega, quando eu ouço uma pregação na Rádio Gospel Capital, eu me sinto tão melhor, mas a gente percebe que a pessoa, ela só acha bonita a palavra, ela se sente um pouquinho melhor, até que daqui a pouquinho ela está distante de novo da palavra, da direção, da palavra de Deus, do Deus da palavra, até que de novo ela vem e ela se sente mais uma vez ali confortável, acha a palavra de Deus bonitinha. Não, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar que as pessoas que só acham a palavra de Deus bonita frequentam. Não é isso. Se fosse assim, seria bem fácil, né, o acesso. Não, a palavra de Deus precisa ser praticada. E é por revelação que eu estou dizendo isso, porque tem até uma história na Bíblia que Deus conta a respeito daqueles que só ouvem a palavra, mas não a praticam. Lembra daquela história das duas casas construídas, uma na rocha e a outra na areia? Aquela que foi construída tendo seus alicerces na areia, veio a tempestade, as enchentes bateram com força e grande foi a ruína daquela casa. E aí outro construtor vai e constrói sobre a rocha, as mesmas tempestades, as mesmas enchentes, as mesmas lutas, as mesmas turbulências vêm sobre aquela casa, mas aquela casa permanece firme. E aí o Senhor Jesus dá a explicação da história, né? Que aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha são as pessoas que ouvem a palavra, mas praticam a palavra. E aqueles que construíram a casa na areia são aqueles que ouvem a palavra, até acham bonitinha a palavra, mas não tem firmeza. Por isso que quem habita no esconderijo do Altíssimo, essa é a primeira característica que tem que ter, tem que obedecer a palavra. E tem uma multidão de gente que já serve a Deus na igreja, mas não está levando isso a sério, está brincando com a sua vida espiritual. Aliás, quem brinca com a vida espiritual jamais conheceu o esconderijo do Altíssimo. Por isso que a gente tem que renunciar. A gente tem que fazer coisas que, humanamente falando, a gente não gostaria de fazer, que a palavra de Deus não me pede para fazer só o que eu gosto de fazer. Ela me pede para fazer exatamente aquilo que eu tenho desconforto para fazer. Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo tem que entender
que a palavra de Deus tem que ser praticada na sua íntegra. Ah, pastor, por isso que eu não sou crente, que é tão difícil viver na palavra de Deus e tal. Bom, eu diria diferente. Eu acho que é impossível viver longe de Deus hoje. Hoje eu tenho esse entendimento. Não é difícil viver com Deus. Aliás, é impossível viver sem Ele. Se você começar a mudar a sua mentalidade, a ampliar a sua mente, você vai entender que sem Deus não dá. A segunda característica, né, daquele que sabe onde é o esconderijo do Altíssimo é a humildade. Os humildes sabem, não é para os arrogantes, viu? Deus não concorda com a postura dos arrogantes. E sabe por que o arrogante não encontra esse lugar em Deus? Porque o arrogante acha que por meios próprios ele pode chegar a algum lugar onde se sinta protegido. Não, o humilde diz: eu não sei, eu não tenho, eu não posso, mas eu sei um Deus que tem, um Deus que pode sim me fazer feliz. Eu confio nesse Deus. E aí as pessoas que são humildes, as que confiam em Deus, Deus revela para elas o lugar de esconderijo. Por que muitos casamentos hoje estão arrebentados? Justamente por falta de humildade. É o marido que quer, na força da sua argumentação, ganhar da sua esposa. Não tem humildade para reconhecer os seus próprios erros. É aquela mulher, né, que também não tem humildade, só ela tá certa o tempo todo. Como é que um casamento, olha aqui, um dos ingredientes da receita de Deus para um casamento: humildade. É tão bonito, né? Às vezes até quando a gente tem razão, a gente ser humilde, ficar caladinho, quietinho. É entender que o outro está nervoso demais, ou que o outro está cansado, ou que ele sofreu um prejuízo lá nos negócios dele. Peraí, eu tenho a razão, mas eu vou ficar quietinho agora porque o meu marido não está bem, e vice-versa. Humildade para compreender. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que sabe falar na hora certa. Quantas vezes a gente diz a coisa certa, mas na hora errada? A gente se precipita. É tão bom, é tão gostoso quando a gente tem a maturidade espiritual, quando Deus está dentro da gente, para a gente perceber que para todas as coisas tem um momento ali para você dizer, para você, às vezes até uma verdade contada no momento errado atrapalha tudo. Então, Deus está me dirigindo aqui sem que eu planejasse nada, está vindo tudo fresco da eternidade agora, que Ele quer fazer uma transformação no casamento, mas essa mulher é precipitada, esse homem é arrogante. Como é que Deus vai trabalhar? Essa é a grande pergunta. Você já pensou um casamento alojado no esconderijo do Altíssimo? Que gostoso, que maravilha. É nesse lugar que eu quero o meu casamento. É nesse lugar que eu quero a minha família. Eu não tenho apenas que desejar saber onde é o esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que ter a consciência de que, como pai, eu tenho que indicar esse caminho para minha família, para minha esposa. E eles têm que ter vontade de vir comigo para esse lugar em Deus, esse lugar escondidinho, esse lugar de proteção. Veja que apenas no primeiro versículo do texto sagrado, Deus falou de casamento, Deus falou de família. Quer dizer, se a gente de fato ter a indicação de onde é que fica o esconderijo do Altíssimo, a gente vai ser mais abençoado, não tenha dúvida. Agora, fazendo uma conexão com o versículo 2... aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quer dizer, antes do 2 ainda, tem a ideia do descanso, né? O que é o descanso nas Escrituras Sagradas? É a paz, é a capacidade de você deitar e dormir. Quantas pessoas que hoje não conseguem dormir, não sabem o que é dormir, porque estão muito ansiosas, estão vivendo muitos problemas na vida e estão distantes do lugar de proteção. Elas não conhecem o esconderijo de Deus. Mas aqueles que conhecem o esconderijo de Deus sabem que podem descansar, podem dormir tranquilamente.
Meu amigo, a tempestade pode estar muito forte, os ventos podem estar soprando com muita intensidade, mas Deus nos tira desse lugar de tempestade e nos leva para o lugar de proteção, ou seja, o seu esconderijo. Então, uma das coisas gostosas a se fazer nesse lugar chamado Deus é descansar. Descansar à sombra do Onipotente, ou seja, estar debaixo da proteção daquele que pode todas as coisas. Aliás, esse é o conceito de onipotência, né? Não há nada que não se possa fazer, não há nenhum problema que não se possa resolver. Não existe nada que seja tão ruim e tão, de repente, terrível que Deus não possa, com a sua onipotência, mudar. É tão gostoso poder descansar, porque quando a gente descansa, a gente está entregando de fato todas as coisas na mão do dono do esconderijo. A gente coloca nas mãos dele, a gente diz assim: Senhor, cuida para mim, eu vou descansar agora. O problema é que a gente não descansa porque a gente de fato não entrega. A gente sempre está tentando dar conta do casamento, da vida financeira, da vida ministerial. A gente não descansa, a gente está se agitando, a gente está se debatendo, né? Você lembra da ideia do texto dos discípulos que estavam em um barquinho com Jesus? O barco ia afundar, gente, estava uma tempestade. O que Jesus estava fazendo? Descansando, dormindo. E sabe por quê? Porque o que coloca medo no ser humano não coloca medo em Deus. Aquilo que faz o ser humano ficar acordado, as preocupações, isso não apega com Deus, isso não se transporta para Deus, porque ele dorme no meio da tempestade, porque ele sabe que a tempestade não tem poder para subjugá-lo. Nós temos que fazer como Jesus fez naquele barquinho. É uma vertente que poucas vezes ouvi falar nessa história. Ele dormia no barco porque aquilo que atemorizava a alma humana não o aterrorizava. E essa é a ideia que nós temos de imitar Deus, de buscar fazer aquilo que Ele manda, de ser imitador de Deus, de ter paz, de descansar, de poder entregar todas as coisas nas mãos de Deus. Esse é o descanso que tem nesse esconderijo. Eu até estou aqui imaginando esse esconderijo com uma bela rede para você espreguiçar, para você descansar. Parece que eu estou nesse esconderijo, alguém está me trazendo um coco bem geladinho e eu estou ali na rede. Parece que eu estou no Nordeste. Aquela tranquilidade, aquela paisagem bonita, aquela sensação, aliás, aquela certeza de proteção. Por isso que você tem que ser eleito para ir para o esconderijo do Altíssimo. Não é lugar para todo mundo ir, não. É apenas um lugar para as pessoas que confiam em Deus, que são humildes nele, que olham para a palavra e dizem assim: é isso que eu vou fazer, mesmo que seja contra gosto, eu vou fazer isso. Se a palavra está mandando eu fazer isso daqui, eu vou fazer. Esse esconderijo, querido, com toda certeza, é para você. Então você tem que se apossar dele. Que tal agora você dar uma descansadinha? Quem sabe enquanto eu estou pregando aqui, Deus já está te revelando o lugar escondido para você levar o seu cônjuge, para você transportar para lá sua família, o seu casamento, tua vida sentimental, teus negócios. Fazer um exercício. Feche os teus olhos agora, por alguns segundos. E se enxergue agora nesse lugar tão protegido. Sim, eu sei que você tem muitos problemas, mas feche os olhos agora. Procura não pensar em absolutamente nada. Faça uma projeção como a que eu fiz agora. Quem sabe uma rede bem gostosa. Isso. Um lugar onde tem sombra, tem água fresca. Isso. Não custa nada imaginar. Fazer esse exercício que eu chamaria que é um exercício de fé mesmo, né? E aí o versículo de número 2 diz o seguinte: diz ao Senhor, quer dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: só quem
habita no lugar protegido é que pode dizer, não é todo mundo também não, viu? Aí a sequência do versículo de número 2 diz, ele é o meu Deus. Tem um monte de gente por aí, ouvintes da Rádio Gospel Capital, dizendo que ele é o meu Deus, mas não anda na sua vontade, não pratica a sua palavra, não frequenta uma igreja, ou seja, não vive no corpo de Cristo, não toma a santa ceia, está no pecado, está afastado, e sabe, porque a palavra está revelando que está todo errado, mas continua. Essa pessoa não pode dizer, ele é o meu Deus. Só quem habita no esconderijo do Altíssimo é que tem essa prerrogativa de dizer com a boca cheia, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem eu confiarei. Porque funciona para essa gente, simplesmente por causa disso. Por que essa pessoa pode dizer que ele é Deus, ele é refúgio, ele é fortaleza, que nele eu confio? Porque são pessoas que já habitam no lugar protegido. Isso não funcionaria, essas frases não podem ser ditas por quem está longe do esconderijo do Altíssimo. Isso, qualquer pessoa, se não anda de acordo com a vontade de Deus, até pode pensar que está no lugar protegido, mas não está, porque o texto está dizendo que não está. Só quem habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer tais coisas então. Por isso que a vida é funcional para esses crentes que habitam no esconderijo do Altíssimo. E aí o versículo de número 3 começa a emitir promessas, porque uma das coisas gostosas para quem vive no lugar protegido é que ele está sendo o tempo todo bombardeado pelas promessas de Deus. É isso. São boas notícias que ele está ouvindo o tempo inteiro. É isso. Com tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo agora, né? É notícia na economia, é questões lá ligadas aos Estados Unidos, aí aqui no Brasil é o STF, é condenação, é absolvição, é não sei o que, é a taxação agora. E aí você está no lugar escondido em Deus, e aí você começa a ouvir as promessas dele. Em meio a tanta luta, você ouve coisas do tipo, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, vai te livrar do mal, vai te livrar da ação dos demônios. Isso mesmo, o maligno está procurando a quem possa tragar, mas ele não consegue ir até o esconderijo do Altíssimo. Não tem, primeiro que ele não sabe chegar até lá. Ainda que ele conhecesse o caminho, Deus não permitiria que ele lá chegasse. Então, dentro desse lugar gostoso, escondido, esse lugar, esse esconderijo, nada mais é do que o próprio Deus. Nós nos escondemos em Deus, nós descansamos em Deus, nós recebemos as promessas em Deus. Então, nós estamos livres de todos os males, porque nós estamos em Deus. E o versículo de número 4 amplia essa ideia da proteção. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será um escudo e proteção. Quer dizer, que no lugar então do esconderijo, meu casamento está coberto. Isso. Nós estamos debaixo das asas desse Senhor em um lugar que serve de refúgio para nós, o próprio refúgio. O próprio Deus é um refúgio. A verdade dele, ou seja, a palavra dele, uma vez que é obedecida, se transforma como um escudo em uma proteção para nós. Querido, minha querida, vai logo para esse lugar, para você estar coberto. Você está muito vulnerável, teu casamento está muito aberto. Não, você tem que levar ele para um lugar de esconderijo, um lugar escondido. A sua vida financeira também, vai para lá, fica lá e aproveite de tudo que Deus tem para você. Ele é um escudo, ele é uma proteção. Como é que tem gente que está vivendo longe,
que está vivendo em outro lugar que não nesse esconderijo. Pastor, mas é tão simples assim? É mais simples do que você imagina. Basta você receber Jesus como seu Senhor. Deus te leva na hora para esse lugar onde você pode ter descanso, onde você vai com toda certeza ter a proteção, onde a verdade dele vai ser um escudo para a tua vida, uma proteção para a tua casa. Por favor, vai para lá e a gente se encontra lá. Vamos nos encontrar nesse lugar em Deus e vamos viver a vida que Deus tem para nós. O que você acha, querido ouvinte da Rádio Gospel Capital? E continuando as promessas, né, as boas dádivas do alto, aquilo que Deus diz para nós enquanto nós estamos nessa certeza de proteção, vem o versículo de número 5, acompanhe. Não te assustarás do terror da noite, nem com a flecha que voa ao dia, nem da peste que se espalha nas trevas, nem da mortandade que devastam ao meio-dia. Essa é uma seção, os versículos de número 5 e 6, que vai falar a respeito dos espíritos malignos. Tem gente que acredita em Deus, mas tem gente que não acredita no diabo. E é tudo que o diabo quer, sabia? Que as pessoas não acreditem nele. E por quê? Porque se alguma coisa dá errada, na visão demoníaca, as pessoas vão então culpar a Deus. Porque o certo seria culpar o maligno, né? Mas tem gente que acha que o maligno não existe. Aí vai culpar quem? Aquele que sobra, Deus. Então o diabo, ele quer fazer as coisas, mas quer ficar escondido. Ele não quer que você atribua a ele tudo que você está enfrentando, os problemas que você está passando na sua vida. Mas os dois versículos estão falando de nuvens como que de gafanhotos, só que de demônios. Flecha que voa ao dia, os demônios que estão 24 horas por dia perturbando a vida das pessoas, nem peste que se espalha nas trevas, demônio, nem mortandade que devasta ao meio-dia, classes demoníacas também de mortandade, né? O mal está matando a fé das pessoas, está tirando delas a capacidade de serem pessoas que carregam esperança no coração e estão fazendo isso praticamente na luz do dia. Mortandade que devastam ao meio-dia. As pessoas estão tão sem proteção que à luz do dia se vê a destruição que estão sofrendo, que a família, né, está sofrendo nesse momento, os filhos espalhados, separação, adultério, as traições, tudo isso à luz do dia. Parece que o diabo, ele não tem nem mais preocupação de se esconder, está fazendo tudo às escâncaras, entendeu? E as pessoas estão aceitando, elas estão topando viver dessa maneira. Só que quem está no esconderijo do Altíssimo, olha o que diz o versículo de número 7, as promessas, né? As boas pronúncias de Deus a nosso favor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, contudo, você não será atingido. Ah, que coisa gostosa de ouvir. Sabia que eu, muitas vezes, quando me levanto pela madrugada, porque eu sou o sacerdote também do meu lar, eu não sou só sacerdote da igreja, é por isso que no curso que nós vamos fazer agora, no próximo dia 27, nós vamos falar a respeito disso, do homem forte dentro de casa. Quantas vezes eu me levantei pela madrugada, eu vou até a porta fechada das minhas filhas, eu coloco as minhas mãos sobre a porta e eu aqui então digo o que está escrito no versículo de número 7, Senhor, a tua promessa é que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas minhas filhas não serão atingidas. Eu as abençoo agora em nome de Jesus. Aqui do esconderijo do Altíssimo, como sacerdote da minha casa, como profeta para minha família, antes de ser fora, antes de ser na igreja, eu tenho que ser tudo isso dentro da minha casa. E aí é a enfermidade que não vem, é a destruição que não chega, é a humilhação que a gente não vive. Por quê? Porque tem uma promessa sobre a minha vida, uma promessa estendida sobre a minha casa. E aí, do lugar
gostoso. Você lembra lá no versículo 2, né? Só quem pode dizer essas coisas ao Senhor, né, são aqueles que estão no esconderijo. A gente diz para Deus e Deus diz para nós, e Deus está dizendo: 1000 vão cair do lado de vocês. Quer dizer, muita tragédia vai acontecer no mundo ainda, mas eu estou protegendo você. 10.000 à tua direita, quer dizer, muita gente caindo de ambos os lados, contudo, você não vai ser atingido. Que bonito isso, né? Muita gente vai cair, mas Deus vai nos olhar e vai falar assim: você não, você fica de pé porque você está guardado. Está todo mundo caindo, tombando, porque estão muito longe de mim, estão distantes da minha presença e não fazem a menor ideia onde é que fica o meu esconderijo. Mas vocês não. Vocês, porque confiam no meu nome, me conhecem, entregam, são humildes e obedecem à minha voz, vocês não serão atingidos. Que coisa gostosa. O versículo de número 8 continua: do lugar escondido, Deus falando com a gente: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Sabe que esse é um versículo que talvez era para trazer alegria, mas às vezes me traz uma tristeza, porque assim, a gente no meio dessa injustiça, da injustiça que inclusive é praticada contra a nossa vida, esse Deus que é o esconderijo, o próprio esconderijo ao Deus, está dizendo: vocês vão olhar e vocês mesmos vão contemplar o castigo dos ímpios. Ah, meu amigo, eu não gostaria não que o ímpio fosse castigado. Aliás, nem Deus, né? Deus não vê, não sente prazer na morte do ímpio. Está registrado isso também em outro trecho bíblico. Como a gente gostaria que todas as pessoas pudessem se arrepender também, né? Inclusive os ímpios. Porque também Jesus morreu por todas as pessoas, mas nem todas as pessoas conseguem enxergar isso. De fato, a gente vai conseguir contemplar, a gente vai conseguir ver o castigo dos ímpios. Mas como seria bom se os ímpios pudessem também se converter. O versículo de número 9 diz assim: porque tu, aí agora é quem está no esconderijo que está falando com Deus, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Agora é Deus falando: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se aproximará da tua tenda. Isso que é bacana, que no esconderijo do Altíssimo Deus começa, portanto, a te mostrar, a ser a tua torre forte, a ser um lugar de refúgio. Ele é aquele que se encarrega de que nenhum mal me alcance. Não é que isso depende das minhas habilidades, do tanto que eu oro, ou da beleza que existe em mim quando canto, ou da unção que trafega em mim enquanto prego. Não. Nenhum mal me sucede, porque Ele é o protetor, Ele é o esconderijo. O mal tenta, mas o mal não sabe onde é o esconderijo. A praga até tenta também, mas não pode alcançar a minha tenda, porque minha tenda está estabelecida em um lugar chamado esconderijo, que eu já te disse, é o próprio Deus. Nós estamos escondidos em Deus. E o mal não pode nos suceder, ele não pode furar as barreiras, ele não pode encontrar esse lugar tão lindo, que é o lugar em que Deus nos esconde. É onde a nossa tenda está firmada, é lá onde estão as nossas raízes. E aí o versículo de número 11 diz assim: pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Estamos protegidos. É isso. De todos os lados. Não precisamos ter medo. Aliás, se o medo tivesse algum juízo, era ele quem teria pavor diante de nós. Nós estamos guardados. Nós estamos garantidos, nós estamos em Deus. O versículo de número 12 diz assim: eles, quer dizer, os anjos, né, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece
com o teu pé em nenhuma pedra. Como é gostoso andar na direção de Deus. Antes de ter a direção de Deus, eu só tropeçava, caía. E sabe por que eu tropeçava? Porque eu estava nas trevas, eu não estava na luz. Quem está nas trevas corre um risco intenso de ficar tropeçando o tempo todo. Mas quem tem a direção de Deus, Ele dá ordem aos anjos dele. Nós não estamos sozinhos, nós estamos protegidos, acompanhados pelos anjos. Enfim, versículo de número 13 aponta também para uma profecia bíblica de Gênesis. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui nos fala de uma batalha entre Cristo e o próprio diabo. Aqui temos uma palavra profética. O versículo de número 14 diz assim: porque ele se apega a mim com amor. Quer dizer, olha só as características de quem habita no esconderijo do Altíssimo, está se apegando a Deus com amor. E aí Deus diz: eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois ele conhece o meu nome. É muita coisa boa que vem da boca de Deus para quem está nele. É isso. No mundo você vai ouvir vozes contrárias, vozes do tipo: ah, você não consegue, você não sabe, você não pode, você não tem, você é isso e a tua situação não muda, etc. Não, agora que você vem para a Bíblia não. Porque você se apegou a mim com amor, eu vou livrá-lo, eu o colocarei a salvo. Quer dizer, em lugares de honra, pois ele conhece o meu nome. Porque quem está no esconderijo do Altíssimo não apenas conhece o esconderijo, conhece também o dono do esconderijo, aquele que revela o esconderijo, aquele que conhece o nome, além de conhecer o esconderijo. Quer dizer, tem tanta coisa boa apontada na vida daqueles que estão descansando em Deus, que não para. Versículo 15 diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. No lugar de descanso, experimenta abrir sua boca para você ver se Deus não responde você. Eu estarei com ele na angústia. Isso aqui é interessante. Às vezes no esconderijo você pode ficar um pouco triste, angustiado. Normal, porque a gente está aqui no mundo ainda, né? Neste mundo tereis aflições. Mas daí o versículo de número 15 diz assim: mas eu vou livrar vocês. Quer dizer, outra promessa maravilhosa. E o versículo de número 16 vem fechando, né? Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem coisa boa ou não tem? Já pensou? Mais uma vez eu trago a ideia. Já pensou um casamento em Deus? Uma família em Deus? Uma vida financeira em Deus? Já pensou uma pessoa perdida em Deus? Ela não se encontra? De tudo que eu te falei, você precisa entender algo que eu vou te dizer agora. Receba logo Jesus para conhecer esse lugar fascinante. Dali as coisas acontecem. O esconderijo de Deus é o mundo de Deus. Talvez chegou o momento da gente tirar os pés dessa terra onde tem tristeza, onde tem pobreza, escassez, onde tem decepção, e colocar os nossos pés no mundo de Deus. Já pensou? Vou tocar uma bonita canção e na sequência eu volto orando aqui no Homens em Foco para a gente já partir para o finalzinho do nosso programa. Sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer que a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você.
Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou uma cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Muito mais de 1000 motivos pra te adorar, Deus. Eu te amo, Senhor. Até diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói, não dói mais, não dói mais, não. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou uma cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia. Encontro de Homens na Rádio Gospel Capital, dia 27 de setembro, agora às 19h15, inteiramente gratuito e ao vivo. Tema da palestra: Sacerdócio Santo no Lar e Fortalecimento Geracional. Inscrições pelo WhatsApp, anote aí, 11 96767 3553. Transmissão simultânea pela Rádio Gospel Capital e com imagens pelo YouTube. Mande agora mensagem pelo WhatsApp 11 96767 3553 e com a frase "Eu quero participar da palestra", disponibilizaremos certificado de participação do encontro. Sacerdócio Santo no Lar e Fortalecimento Geracional. Só aqui na Rádio Gospel Capital. Nosso Deus e Pai poderoso,
nessa programação de Homens em Foco, eu quero lhe pedir uma bênção especial sobre a vida deles. Que a sua presença gloriosa possa fazer com que cada homem neste mundo, cada homem que diz te servir, possa assumir responsabilidades e assim ser o melhor pai que pode, o melhor marido também, um grande homem de Deus no seu ministério. A sua palavra nos indica caminhos onde tudo isso é possível. Mas também quero orar pelas mulheres, para que o Senhor venha a abençoá-las de todas as formas. Temos ouvintes mulheres também para o programa Homens em Foco. Então que sejam elas, meu Deus, agora observadas pelo seu Espírito e que tenham sabedoria para poder conduzir também os seus lares. Nesse dia, meu Pai, eu quero orar também pelas pessoas que estão passando por dificuldades diversas, seja na área da saúde, na área financeira, ministerial ou em qualquer outra área, como por exemplo a área sentimental. Que a sua palavra, meu Pai, que hoje nos disse a respeito do esconderijo, aliás, que nos revelou onde ele fica, faça com que pessoas corram para lá. Tomara que elas já estejam no esconderijo. O Senhor nos deu o mapa. O Senhor nos riscou no papel, meu Pai, onde é que fica esse lugar. E agora nós já sabemos e nós não admitimos viver em outro lugar senão em Ti, no seu esconderijo. Porque de lá a gente pode dizer que o Senhor é o nosso Deus e que, portanto, estamos protegidos de todos os males, de todas as castas demoníacas. A nossa casa está protegida. 1000 podem cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas só nós não somos atingidos. Nenhuma praga alcança a nossa tenda, porque a nossa tenda está firmada, meu Pai, ela está localizada em Ti, no Teu esconderijo, Senhor Jesus. Nenhum mal nos sucede, porque nós estamos guardados. Pai, eu oro por todas as pessoas nesse momento, as de perto e as de longe também. Deixa uma bênção especial, Senhor, na tenda, na porta da casa dessa pessoa, do coração dela. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de vitória. Quem sabe ela pediu tanto e hoje o Senhor está entregando, o Senhor está dando. Essa pessoa já está vivendo uma outra atmosfera, já está experimentando um novo tempo. Todas essas coisas eu peço e desde já as agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Terminando aqui mais uma programação do Homens em Foco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus possa te abençoar de todos os jeitos, de todas as formas. Um belo final de semana para todos vocês. Aline Barros, Aline Barros me ama, isso, me ama na voz de Aline Barros. Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Só fazendo uma correção, acho que é o Diante do Trono mesmo, na voz da vocalista do Diante do Trono, Ana Paula Valadão. Deus abençoe a todos. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
gerações eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso
minuto de sabedoria com o pastor Luciano Archila. A Bíblia diz que feliz é o homem que lhe dá ouvidos, que se coloca às portas dele todos os dias e às ombreiras de suas entradas. Entendamos aqui as palavras portas e ombreiras, expressões usadas para identificar o prazer daquele que tem o interesse em saber a vontade de Deus através da sua palavra. Quem fica na porta de alguém sabe que este alguém vai entrar, vai sair, ficará transitando por ali. E essa é uma maneira eficaz de saber tudo acerca de quem ali mora. Provérbios capítulo 8, versículo 34 nos revela a sabedoria que vem do alto. Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto de Sabedoria com o pastor Luciano Archila, aqui na Rádio Gospel Capital.